todos, sejam bem-vindos aqui mais uma vez na aula do professor Jorge Formiga. Estou falando aqui. Gente, eu trouxe para vocês aqui, dentro do curso das transformadas de Laplace, dando continuidade, a transformada inversa de Laplace, que é uma propriedade fundamental, extremamente importante dentro do curso de transformadas, quando se aplica também nas equações diferenciais, né, em busca das soluções das equações diferenciais. É a propriedade da inversa. Né? O que é que diz a transformada inversa de Laplace? Fala o seguinte: se você tem uma f de t já definida dessa forma, ou seja, para t maior ou igual a zero, né, no domínio, que leva aos reais, e que você já conheça a tua f de t, ou melhor, f de s, no domínio das frequências, sendo a transformada dessa f de t, então, se você fizer a inversa, ou seja, aplicar a transformada de Laplace inversa nessa função, você encontra exatamente a f de t, né, o processo inverso dela. Então, isso é uma propriedade extremamente interessante. E ela surge pelo teorema da existência e unicidade. O teorema da existência e unicidade é um teorema forte que garante que a gente faça uso dessa propriedade inversa. O que é que diz o teorema da existência e unicidade? Não posso falar dessa propriedade sem comentar sobre o teorema da existência e unicidade. Então, fala o seguinte: para a gente separar em duas partes aqui, o da existência e unicidade, eu vou considerar, né, que essa função f exista, definida dentro desse domínio, que seja seccionalmente convergente, ou seja, convergente por partes, em pelo menos um conjunto finito de pontos em AB. Então vamos supor que isso exista, que seja satisfeito isso aqui. E além disso, que f de t não cresça mais do que a função exponencial. Por quê? Né? Porque se eu pegar uma função, por exemplo, exponencial de t ao quadrado, é uma função, né, que ela cresce mais rápido do que a função exponencial. Então essa função aqui ela não tem transformada. Ok? Pois bem, com essas condições, matematicamente dizendo, eu estou falando, olha, eu vou pegar aqui minha f de t em módulo, ela deve ser menor ou igual a um m, uma constante, vezes uma exponencial de kt, né, onde m, k, t pertence aos reais. Vou chamar aqui de equação 1. Essa equação é uma condição para ser admissível, né? Bom, então vamos chamar aqui condição para ser admissível. Assim, se ela é admissível, né? Assim, ou seja, para um x 0 maior do que zero, eu vou aplicar aqui a integral em ambos os lados, né, dessa condição, só que eu vou aplicar usando a condição, a definição das transformadas, né, dt. Então, vou aplicar desse lado a minha integral da exponencial de menos st dt, e aqui minha f dt está aqui, então vai ser menor, vou colocar esse m que é constante, então, do que essa integral, exponencial de menos st, exponencial de kt, né, dt. Note, né, que a transformada do módulo de f de t vai dar uma f de s, né, vai dar um f de s em módulo, né, a transformada disso vai dar um f de s, e que isso vai ser menor ou igual
do que essa integral. M vezes. Mas essa integral aqui é a transformada de 1 sobre S menos K. Né? Lembre-se que isso aqui é S maior do que K. A transformada exponencial de Kt. Ou seja, o módulo dessa função, no máximo, vai ser maior, ou melhor, vai ser menor ou igual a M sobre S menos K para S maior do que K. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que f de S ele é absolutamente convergente. Se ela é absolutamente convergente, ela também será convergente. Dessa forma, o que quer dizer isso? Isto é, a transformada de f de t existe, né, para um conjunto finito de pontos. Ok? Então, essa aqui foi a parte da existência. E da unicidade? A unicidade é o seguinte, vou colocar aqui, unicidade. Fala o seguinte, se a transformada de f de t é igual a uma f de S, né, e a transformada de g de t é igual a g de S, ou seja, se as transformadas existem, né, elas existem, e que f de S é igual a g de t, ou melhor, g de S, né, que é g de S. Então, se isso é verdade, então f de t vai ser igual a g de t. Ou seja, elas vão ser iguais. Não existe transformadas diferentes para obter funções num domínio complexo iguais. É isso que está dizendo. Ou seja, se existem as transformadas e essa são iguais, então essas duas serão iguais, ou seja, são únicas. Tá bom? Então, esse é o teorema que garante a existência de uma inversa. Então, se isso acontece, pelo teorema da existência e unicidade, é o que garante que podemos usar a propriedade da transformada inversa de Laplace. Lembre que é um teorema que fala o seguinte, que se não for satisfeito, nada podemos afirmar. Né? Se a gente não conseguir provar a existência e unicidade, nada podemos dizer. Porém, se isso for satisfeito, esse teorema for satisfeito, for admissível, né, através dessa condição, então já podemos afirmar que ela existe e é única. Essa transformada existe e é única, e podemos então usar a transformada de inversa de Laplace. No nosso curso aqui vamos usar sempre funções que seja possível aplicar a propriedade inversa de Laplace, sem a necessidade de estar verificando o teorema da existência e unicidade. Ok? Vamos fazer um exemplo agora. Vou começar com um exemplo simples com o uso dessa propriedade. Vou pegar um exemplo 1 aqui, que eu vou chamar de exemplo 1. Né? Qual é a transformada inversa, né, de 6 sobre S a quarta? Né? Quem é, na verdade, ele está perguntando aqui quem é a f de t. Né? Quem é a f de t? Pois bem, fazer a transformada inversa disso, olha só, vou reescrever aqui, nos permite algumas vezes fazer uma certa construção algébrica, modificações algébricas aqui, para chegar nas funções que já conhecemos as transformadas. Então é importante que aquela tabela que já vista em aulas anteriores esteja na cabeça de vocês aí até um pouco já bem definida.
porque aí fica fácil a gente construir a nossa transformada inversa. Então, por exemplo, aqui tem S sobre 4 e aqui tem 6, uma constante. Então, a gente lembra que uma transformada que em cima é uma constante e embaixo tem S, uma potência. Então eu posso fazer isso aqui, nesse caso, né? 6, escrever como 3 vezes 2 vezes 1. Por quê? Porque eu já tenho aqui uma fatorial, porque na função, eu já sei que lá na função polinomial trabalha com fatorial, transformada numa função polinomial. Então, é porque eu já sei. Então é importante que a gente, algumas delas, a gente já saiba. E aí a gente usa os procedimentos para chegar até lá. Aqui fica S, se eu colocar 3 mais 1, porque eu já sei que isso aqui é 3 fatorial. Aí eu lembrei que, se em cima tem 3 fatorial e embaixo tem 3 mais 1, então isso aqui é a transformada inversa de 3 fatorial mais S3 mais 1, que é a transformada de quem? Da função polinomial t elevado a 3. Logo, a f de t aqui é t elevado a 3. Ok? Bom, pega outro exemplo aqui. Exemplo 2. Né? Exemplo 2. A transformada inversa de 1 sobre s mais 2. Bom, professor, eu tenho algo parecido, que em cima é uma constante, embaixo é s mais uma constante. Então a gente pode ver aquela tabela lá e falar, quem será aqui? Em cima é uma constante, embaixo é s mais uma constante, mas não tem potência, não é elevado a 2. A gente aqui pode pensar assim, não tem quadrado, e agora? Tá difícil, né? Pois bem, o que é que a gente sabe? A gente sabe que uma constante sobre s mais 2 aqui, para chegar só para a gente lembrar, da função exponencial de kt, é 1 sobre s menos k. Então, aqui eu posso escrever assim, 1 sobre s menos 2. Né? Então 1 sobre s menos 2. Então o k aqui é menos 2. Então isso aqui para mim é exponencial de menos 2t. Porque a transformada de exponencial de kt é 1 sobre s menos k. Logo, a f de t em questão é exponencial de menos 2t. Ok? Vamos pegar aqui mais outro exemplo. Exemplo 3. A transformada inversa da função 1 sobre s ao quadrado mais 2. Está o quadrado, mais uma constante. Quem é que lembra? Quadrado embaixo mais uma constante. O cosseno lembra. Né? Não lembra, porque aqui tem que ser, aqui é s. Então quem é constante? A do cosseno. Então aqui algo vai me dar como cosseno no final. Então para eu ajustar isso, eu vou fazer o seguinte, né? Eu preciso que aqui fique um termo ao quadrado. Mas eu vou fazer o seguinte, se eu escrever dessa forma, né? 1 sobre s ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, né? Dá no mesmo, né? Porque raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, visualmente está diferente, algebricamente está a mesma coisa. Pois bem, aqui eu posso dizer que a transformada inversa, para chegar, mas para poder dar cosseno, o termo que aparece no K aqui tem que dar aqui, ou melhor, no seno, né? Tem que estar aqui, para aparecer então o mesmo termo que está aqui. Então eu vou multiplicar em cima por raiz de 2 e embaixo por raiz de 2. Né? Cima e baixo. Só que aqui é uma constante. Eu posso tirar essa constante daqui. Então vai ficar 1 sobre raiz de 2 transformada inversa de raiz de 2 sobre s ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Né? O que é que lembra? Uma constante aqui, s ao quadrado mais uma k, a mesma constante ao quadrado. Se nós formos na tabela, uma constante
S ao quadrado mais a constante ao quadrado. Então isso aqui é seno dessa constante. Vai ficar aqui 1 sobre raiz de 2 seno da constante vezes t. Está aqui a nossa f de t, né? Ou seja, a transformada inversa dela me dá uma f de t. Essa propriedade de transformada inversa é o que faz a gente sair das funções lá na aplicação das equações diferenciais, que nós vamos ver mais adiante, sair do domínio dos complexos e voltar para o domínio do tempo. Pois bem, vou encerrar a aula por aqui. Espero que tenham entendido essa ideia desse teorema e dessa propriedade e dos exemplos que eu trouxe para vocês. Na próxima aula eu vou trazer alguns exemplos para poder a gente trabalhar mais sobre isso. Tá? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.